Olá, pessoal. Nossa aula de hoje da geração de 30, poema, parte 2. A parte 1 foi Carlos Drummond de Andrade, que é o maior expoente desse momento. E aí nós tivemos uma aula especialmente sobre Carlos Drummond de Andrade. Está no canal, no meu canal. Venha ler e produzir com Ana Cleide. Então, você pode encontrar aqui, se você ainda não assistiu, você pode assistir agora. E aí, a segunda parte da geração de 30, né, no que se refere a poema, eu deixei para trabalhar tudo junto. Bom, o primeiro escritor aqui dessa segunda parte, né, já que nós já estudamos sobre Carlos Drummond de Andrade, foi Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é o homem que casou-se 9 vezes, né? Casou-se 9 vezes. Vinícius teve uma vida muito agitada, é um poeta também conhecido como poetinha, né? Foi muito farrista e teve aí todas essas mulheres. Eu deixei aqui o nome de algumas delas e um breve comentário sobre o relacionamento dele com cada uma delas. Eu não encontrei foto de todas, não tem na internet publicada, então achei melhor não colocar nenhuma. Aqui mais 3, né? Vocês podem dar uma pausa no slide e ler, se vocês quiserem. E as outras 3, né? Vocês também podem dar uma pausa aqui no slide e fazer a leitura. Nós temos aí Soneto de Fidelidade, que é um dos poemas mais conhecidos de Vinícius de Moraes. Né? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, nós temos aí esse soneto de fidelidade que você pode até pensar assim, nossa, não combina com Vinícius de Moraes, esse título, soneto de fidelidade. Mas é quando você chega no último soneto, no último terceto, você percebe que tem tudo a ver, né? Porque ele dizia que só podia estar apaixonado, só podia estar escrevendo mesmo quando estava apaixonado. Então aqui ele não nos pede para ficar a vida inteira com uma só pessoa, não. Ele aqui nos diz o seguinte, que seja eterno enquanto dure, né? Que você esteja com aquela pessoa enquanto você estiver feliz. Então aí nós percebemos que tem tudo a ver mesmo com a pessoa Vinícius de Moraes, né? Não só o eu lírico. O eu lírico aqui se confunde com a pessoa de Vinícius de Moraes no que diz respeito a essa questão de se apegar e de amar até um certo momento. Ele dizia que só conseguia produzir se ele tivesse apaixonado. Então esse poema aí justifica, né, essa declaração dele. Soneto de separação. Aqui ele deve ter passado por muitas dessas, né? Já que ele teve 9 mulheres, casamento com 9 mulheres. Soneto de separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente.
Isso aí é o soneto de separação. Vocês estão vendo que aqui nesse período os poetas eles escreviam soneto, né? No primeiro momento modernista eles não queriam essa forma aqui porque lembrava a velha literatura, a literatura tradicional. Mas no segundo momento modernista, que a nossa literatura já está mais calma, isso não é problema. Pode escrever em soneto, em versos livres, do jeito que quiser. Bom, aqui eu tenho um fragmento de Receita de Mulher, que eu vou ler só um pouco aqui, porque nosso tempo, senão nós vamos extrapolar o tempo. E o vídeo muito grande, fica difícil para vocês. Mas aqui ele faz uma receita de mulher, a mulher que ele gostaria de ter, né? Gostaria que talvez existisse, não sei se existe uma mulher desse jeito, em que ele vai dizendo aqui as características físicas que uma mulher deve ter, já que é receita de mulher. E a primeira frase é uma frase que muita gente diz e não sabe de quem é. Só diz, as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Aí diz, como dizia o poeta. Bom, o poeta é Vinícius de Moraes. Então, as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E aí ele vai dizendo, né? Eu vou aqui destacar algumas frases que ele diz. Eu também retirei muito desse poema, onde vocês encontram aí parênteses com reticências, que eu tirei porque é um poema muito longo, né? Então eu dei destaque a algumas partes aí. E aí ele vai falando como a mulher deve ser, e aí ele chega nesse ponto aqui. Mas que seja uma nuvem, que seja leve como um resto de nuvem, mas que seja uma nuvem com olhos e nádegas. Nádegas é importantíssimo. Olhos então nem se fala, que olhem com certa maldade inocente. Uma boca fresca, nunca úmida, é também de extrema pertinência. Então aqui ele está nos dizendo que o que ele assim, acha mais importante e o que primeiro ele olha numa mulher é o bumbum e os olhos, né? Então é o que chama a atenção em primeiro plano. Depois vem a boca, observa muito a boca da mulher e que ela deve ser fresca, mas nunca úmida, aquela boca que parece que está sempre babando, sei lá, que junta saliva nos cantos, não é aquele que é. E aí ele vai dizendo, é também de extrema pertinência, né? Isso daí, essa boca desse jeito. É preciso que as extremidades sejam magras, que uns ossos despontem, sobretudo a rótula no cruzar as pernas e as pontas pélvicas no enlaçar de uma cintura semiovente. E aí ele está falando desses ossos que muitas pessoas chamam de revólver, né? No quadril. Ele diz que a mulher tem que ter. Gravíssimo é, porém, o problema das saboneteiras. Uma mulher sem saboneteiras é como um rio sem pontes. Indispensável. É a saboneteira essa que fica aí no pescoço, né? E aí ele diz que toda mulher tem que ter esses ossos bem à mostra. E aí ele vai fazendo, nesse outro slide aqui, ele vai fazendo toda essa descrição. Há um momento aqui em que me chama muita atenção, é que ele consegue, de uma forma tão bonita, ser sensual sem ser vulgar, né? Quando ele diz assim, os membros que terminem como hastes, mas que bem haja um certo volume de coxas, e que elas sejam, né, as coxas, e que elas sejam lisas, lisas como a pétala, e cobertas de suavíssima penugem. No entanto, sensível à carícia em sentido contrário. Esse verso aí, no entanto, sensível à carícia em sentido contrário, é um verso que está sendo sensual, está sendo erótico, sem ser vulgar, né? Muito interessante esse poema. Vocês podem fazer uma pausa e terminar a leitura. Aqui nós temos o Vinícius de Moraes bem diferente, que é o Vinícius de Moraes que traz essa questão social. Então aqui nós temos o poema Rosa de Hiroshima. Nós temos esse poema foi musicado na voz de Ney Matogrosso. Vocês podem encontrar, né? Eu quero que vocês parem o slide, façam a leitura desse poema aí, A Rosa de Hiroshima, que vocês já estudaram
no conteúdo de história, certamente estudaram. Então, para vocês, não é nada de estranho. Em alguns livros, vocês vão encontrar esse Rosa de Hiroshima com CH, mas vocês encontram assim também. E aí tem o Vinícius de Moraes para criança, né? O Vinícius de Moraes que publicou para criança. Acho interessante essa foto aí acima, em que Vinícius está com cigarro autografando livros para criança, né? Rodeado de criança. Nessa época aí, isso era muito comum acontecer. Hoje não. Hoje, fumar, graças a Deus, não é mais um charme. Hoje é falta de educação. E aí eu destaquei algumas músicas do CD para criança e principalmente deixei em alto relevo aí o Caderno e a Aquarela, que são duas músicas belíssimas e muito conhecidas. Aqui você pode escutar Aquarela. Eu baixei aí o áudio, você pode escutar. E vem Murilo Mendes e Jorge de Lima. Por que eu coloquei os dois juntos, assim no mesmo slide? Porque eles trabalharam muito juntos, né? Eles tinham um viés muito semelhante e eles acabaram até publicando um livro em parceria. Então, Murilo Mendes, que é um poeta muito envolvido ainda com a primeira fase modernista, e depois ele dá assim uma guinada na carreira dele e fica com as características do segundo momento modernista mesmo, né? Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, nem ama duas vezes a mesma mulher. Deus de onde tudo deriva, e a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo, nascer é muito comprido. Aqui eu lembro sempre de Guimarães Rosa, que Guimarães Rosa diz nascer, não, diz assim, viver é muito perigoso. Aqui Murilo Mendes diz nascer é muito comprido. E Jorge Mateus de Lima, né, o Jorge de Lima, que é alagoano e que fez assim uma carreira política também. Ele foi um poeta voltado também para a questão religiosa e ele tem muitos poemas com as características parnasianas, olha só. Esse poema aqui é um dos meus preferidos, de Jorge de Lima. É um poema que diz muito e que ele traz uma reflexão sobre o trabalho, a máquina substituindo o trabalhador, né, a mão de obra. Antigamente, a tecnologia substituindo a mão de obra. Antigamente, quando não existia energia elétrica, existia a profissão do acendedor de lampiões, que era aquela pessoa que passava acendendo os lampiões nas ruas no início da noite, no finalzinho da tarde, e voltava apagando esses mesmos lampiões, né, esses mesmos lampiões no iniciozinho do dia. Então, Jorge de Lima fez esse poema, que nós podemos hoje fazer um link com a nossa realidade atual e fazermos o embasamento da nossa redação, né? Fazermos o argumento de autoridade sobre tecnologia. Então, nós temos o acendedor de lampiões. Lá vem o acendedor de lampiões de rua, este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões, acende e continua. Outros mais a acender imperturbavelmente. À medida que a noite, aos poucos, se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita, ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões de rua. Olha como dá para fazer um link com o Instagram, com o Facebook, com as redes sociais, né? Quantas pessoas
mostram algo que elas não são. Então, ele dá para fazer esse link com esse poema, né? Se você precisa trabalhar as questões das redes sociais, a mentira que é viver nas redes sociais, o mundo de ilusões das redes sociais, se é um tema voltado para esse viés, você pode muito bem usar este poema para embasar seu texto, para fazer seu argumento de autoridade. Muito bem feito esse poema, né? Muito bem feito mesmo. Ele e Murilo Mendes escreveram esse livro aqui, Tempo e Eternidade, em parceria, né? E fizeram um grande sucesso com essa obra. Aqui nós temos Cecília Meirelles, a menina da solidão, né? Então, Cecília Meirelles foi uma poetisa, pintora, professora e jornalista brasileira. Ela é uma das poetisas mais respeitadas da nossa literatura. E vocês percebem que aqui, nesse momento, começam a surgir mulheres, né? O destaque para as mulheres. E aí nós temos Cecília Meirelles. Ela é do dia 7 de novembro de 1901 e morreu também em novembro, né? 2 dias após o aniversário dela, em 1964. Bom, aqui são palavras dela. Minha infância de menina sozinha deu-me 2 coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Bom, Cecília, ela foi muito sozinha mesmo, ela viveu muito na solidão. E a morte esteve também muito presente na vida dela, né? Ela perdeu o pai antes de nascer, perdeu a mãe quando ainda era muito pequenininha, foi morar com a avó, depois perdeu a avó também. As pessoas, a morte, passar pela dor da morte, pelo luto, foi uma constante na vida de Cecília, né? Depois de adulta, casou-se e o esposo, depois de alguns anos, cometeu suicídio. Então, Cecília, ela foi predestinada à solidão, a viver na solidão. As principais características de Cecília é uma sensibilidade muito forte, né? Devido a essa introspecção toda de viver sozinha, de viver muito pensativa, ela traz esse intimismo, a introspecção, né? Uma viagem para dentro de si mesma. E aí ela tem assim uma questão muito forte nos poemas dela, que é a questão do tempo, a transitoriedade do tempo, como o tempo passa rápido, e como o tempo passa, e como ele vai deixando suas marcas. Então, Cecília Meirelles e a passagem do tempo é como se fosse um sinônimo, né? Muito, muito lindos os poemas de Cecília. Principais características: sensibilidade forte, intimismo, introspecção, né, que é essa viagem para dentro de si mesma, o lirismo, a musicalidade, é uma das maiores características mesmo. E essa musicalidade, ela vem lá do simbolismo. O que é essa musicalidade, professora? É quando o poema fica repetindo sempre a mesma letra, ou as mesmas letras, para dar uma ideia de música, né? Como no simbolismo. O que Cruz de Souza fez com veludosas vozes, veladas vozes, não precisa ter sentido, mas precisa ter musicalidade, dar movimento musical ao poema. Então, Cecília fez muito isso. Ela tinha essa característica porque Cecília ela tem uma vasta produção literária e ela também tem uma produção voltada para o simbolismo, né? Com profundas características do simbolismo. Essa profunda sensibilidade feminina também aparece nos poemas dela, né? E ela gosta de usar temas como vida, amor e tempo, principalmente tempo, a passagem do tempo. Um exemplo é esse daqui, um dos poemas mais famosos que ela tem. Retrato.
Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Evita explicação esse poema, né? A pessoa compreende de uma forma bem clara essa sensibilidade dela. Motivo também é muito conhecido. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono, se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Aqui ela toca no tema da morte, né? Sem precisar dizer a palavra, sem precisar escrever a palavra morte, mas você percebe, você sente que ela está falando nessa questão do tempo que passa rápido, do tempo que passa que a gente não percebe, até que a morte vem. E por último nós temos Mário Quintana, né? Meu amor, Mário Quintana, que não queria estar preso a nenhuma escola literária, assim como Cecília e assim como vários outros poetas. Mas, pela cronologia da escrita ou pelas características das obras, eles são considerados de acordo com os cânones literários de uma escola literária. Então aqui nós vamos ter o poeminha do Contra, que é um dos mais conhecidos de Mário Quintana. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Está no livro Caderno H. E esse poema ele fez para dar uma resposta ao impedimento da entrada dele para a Academia Brasileira de Letras, o que é um absurdo. Nem ele, nem Lima Barreto e outros também não conseguiram entrar para a Academia Brasileira de Letras. E Mário Quintana se candidatou algumas vezes e não conseguiu entrar. Então, é importante demais que nós saibamos por que foi que ele escreveu, né, esse poema aí. E ele escreveu para isso, para dar uma resposta a essas pessoas que estavam impedindo a entrada dele, né? Então, esse poema significa isso, né? Ele é conhecido como poeta da simplicidade, das pequenas grandes coisas. E aí ele deixa aí nesse slide, nessa marca dele, pertencer a uma escola poética é o mesmo que ser condenado à prisão perpétua. Aqui eu deixei uma parte da bibliografia dele, ele também tem uma vasta produção, né? Vocês podem fazer uma pausa e ler. E ele tem brilhantes poemas, né? Muitos poemas interessantes, das diversas maneiras de pensar. Aos que pensam olhando as unhas, os que pensam olhando para cima, os que pensam segurando o queixo, os que pensam puxando a orelha, conclusões baratas. Os primeiros não devem estar lá com a consciência muito limpa. Os segundos querem fugir da consciência. Os terceiros não podem com o peso da consciência. E os últimos, os que puxam a orelha, o próprio enunciado já diz tudo. Eu não preciso explicar isso para vocês. A poesia de Mário Quintana, ela é muito direta na nossa sensibilidade, na nossa compreensão, né? Nós rapidamente conseguimos compreender
a escrita dele. Ele era o poeta da simplicidade, então de uma forma muito simples ele consegue chegar até nós. As covas. O bicho, quando quer fugir dos outros, faz um buraco na terra. O homem, para fugir de si, fez um buraco no céu. Olha só, que lindo. Em duas pequenas estrofes, né? Ele diz isso. Relógio. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Acho brilhante esse daí. Nossa, que comparação bem feita, né? Tic-tac. Esse tic-tac dos relógios é a máquina de costura do tempo a fabricar mortalhas. Então, eu peguei 2 poemas dele sobre tempo e coloquei no mesmo slide. Bilhete. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não o grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada. Que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Da descrição. Essa aí é um recado para todos nós. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. Tenha cuidado. Ele também fez muitos haikai. O que é haikai, professora? Haikai é um poema curto, né, de origem japonesa. E a palavra haikai é formada por 2 termos. Hai, que significa brincadeira, gracejo, e kai, harmonia, realização. Representa um poema humorístico, né, que tem um sentido de humor. Então, mentira? A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Olha como ele... Que simplicidade, né? Ao pé da letra. Enforcar-se é levar muito a sério o nó na garganta. Circo. A verdade é que os bichos, quando imitam as pessoas, perdem toda a dignidade. Amizade. Quando o silêncio a 2 não se torna incômodo. Amor. Quando o silêncio a 2 se torna cômodo. Muito, muito tocante. Ele tem vários, mas eu não podia colocá-los todos aqui. E agora, por último, né, eu vai fazer 30 minutos nossa aula. Eu tenho aí os versos de Dupla Delícia. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. É verdade. Também traz a delícia de a gente fazer uma espécie de comunicação com um escritor que viveu há muito tempo, né? Ou que ainda esteja vivo, mas que esteja em lugar muito distante do nosso. Mário Quintana morreu no mesmo ano em que Ayrton Senna morreu, e não teve muito destaque não, a morte dele, na mídia, né? Na televisão. Mas Mário Quintana é um dos escritores mais conhecidos e queridos do Brasil. Ele é de Alegrete, Rio Grande do Sul, e o hotel onde ele passou a vida inteira dele, Majestic, ele viveu muito tempo nesse hotel. Ele era sozinho, não casou, não teve filhos. Hoje é um museu, Museu Mário Quintana. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e depois vocês vão fazer uma atividade envolvendo uma espécie de portfólio desse material que eu vou deixar explicado para vocês no Classroom.